Olha, eu já repeti isso milhões de vezes, tá? E vou repetir uma milhão e um. Do primeiro módulo da psicanálise propriamente dita, tá? Quais são as ferramentas que Freud utilizava no início da psicanálise? Aí vai ter associação livre, estudo dos sonhos, entre todas as ferramentas, tá? Primeira coisa. Segundo, antes disso, né, a história da psicanálise, a linha do tempo, como que surgiu, por que Freud começou a estudar psicanálise, como surgiu o nome psicanálise, que não era psicanálise, era psicologia de não sei das quantas, que depois vocês dão uma olhada. E a linha do tempo da psicanálise, principalmente com a chegada do Jung, depois a saída do Jung, a chegada da Meline, a chegada do Lacan. Importante. Depois da parte clínica, tá? Do segundo módulo, da parte clínica do segundo módulo. É saber todos os mecanismos de defesa, ler sobre o desenvolvimento psicossocial, o psicossexual, e assim por diante, da parte Freud, psicanalítica. Então é de extrema importância também. Acho que só dessa versão nova da plataforma, quem está vendo o módulo 2 é só o Akira. Eu Alguém também já mais? dei uma olhada. Eu vou olhar de novo. Esse novo eu realmente não vi ainda. Tá, Eu já dei uma olhada e alguma coisa do módulo 2 eu também já estudei. tá ok. Muito bem. Então tá. Alguém tem algum caso clínico para colocar? Se ninguém tiver, eu tenho. Alguém mais? Ou só a Mandita? Vai lá, Amanda. Conta aí para nós. Então, eu tô com um caso muito bacana, inclusive, Ó, assim. enquanto a Amanda, desculpa, Amanda, mas enquanto Tá. ela for começar a contar, eu vou mostrar aqui para quem está começando como é o correto, como é o meu correto, vamos dizer melhor, fazer as anotações, tá? Então eu vou abrir aqui um bloco de notas, alguma coisa assim. Pode começar, Amanda. Pode? Pode. Tá. Então, eu comecei essa semana com uma paciente que ela veio com muitos relatos. Eu vou começar. Um dos relatos é que ela tem a procura dela, uma relação muito difícil com a filha. E é uma relação que ela vê se repetindo, que ela tinha uma relação muito difícil com a mãe. A idade dela é mais ou menos 60 anos? Não, ela tem 30 e poucos. 30 e poucos. Tá. Aí tem 30 e deve ter a minha idade, 32, que a filha dela tem 10. Tem problema com a filha de 10. Isso. Ela tem problema com a filha de 10 anos, ela tem 32 anos, ou tá 32. E ela quer resolver, porque ela sempre teve problema com a mãe e ela não quer que isso se repita. Enfim, a mãe, que é a minha paciente, ela é adotada. Ela foi adotada aos 2 anos de idade e
relatos dela, que a mãe falou que ela chegou muito independente em casa, no sentido de comer, de ir ao banheiro, fazer tudo sozinha, com 2 anos de idade. E essa mãe dela, que criou, a mãe dela, já tinha 2 meninos, 2 filhos. E o mais novo, que é o do... que Mas ela ela fala que é foi o do meio, abandonada. a mãe dela era drogada. Só que ela não sabe muito da história da mãe dela, nunca viu, nunca conheceu, e quem adotou não consegue falar. Toda vez que elas conversam sobre isso, a mãe dela se acaba de chorar e não fala nada. Tá. Tá. E aí, o que aconteceu? Algumas coisas ela descobriu tem 2 anos, quando ela foi casar, e ela pediu para saber de algumas coisas. E uma das coisas que ela ficou sabendo era isso, que quando ela chegou em casa, aí ela era muito independente, o irmão, né, o novo irmão, já tinha 3 anos e era completamente dependente. Então ela, que já não usava mais fralda, fazia tudo sozinha, a mãe regrediu ela, começou a botar fralda nela, dar comida na boca, não sei o quê, para igualar o irmão do meio, né, no caso, que era mais velho. Enfim, ela disse que teve uma relação muito difícil com a mãe. Elas sempre brigaram muito, brigar de gritaria por tudo. Nunca aceitaram muito uma coisa uma da outra. Ao mesmo tempo, ela disse que teve uma juventude muito saliente, palavra dela, inclusive ela usou saliente, que ela tem medo da filha dela repetir isso. De sair com muitos homens e tal, essas coisas. E aí ela fala, eu não precisava disso, eu queria chamar atenção, hoje eu vejo que eu não precisava disso, fazer sexo com muitas pessoas, enfim. Não ao mesmo tempo, né? Mas enfim. Tá, aí ela teve essa filha, ela teve um relacionamento com um cara casado durante anos. Casado não, ele tinha uma noiva e não casava com essa noiva, mas era noiva. E a mãe dela descobriu, e aí elas tiveram um atrito por causa disso. E aí, pra esquecer esse cara, ela começou a namorar com um outro. Ela tinha uns 21 anos. Engravidou desse outro, que é a filha dela de 10 anos. E hoje ela nunca aceitou muito a filha. Hoje ela aceita mais como filha, mas ela disse que nunca aceitou a filha. Não de rejeitar a filha, mas aceitar que ela é mãe da menina, sabe? Tá, isso, relatos dela, tá? Enfim. Aí ela foi e a mãe até hoje também não aceita essa questão dela ter engravidado nova, sem casar, sem não sei o quê. Hoje ela tá com um menino novinho, de 2 meses, que foi por isso que ela me pediu ajuda, que tudo isso que já estava ruim ficou pior. Você fala um bebê. Ela tá com um bebê de 2 meses. Então, tudo que já estava ruim ficou pior. Hoje ela é casada com uma outra pessoa que não é o pai da filha dela. Aliás, o pai da filha dela, quando ela descobriu que estava grávida, ela terminou, porque ela não queria o cara, ela só estava usando o cara para esquecer do outro, não adiantou nada, ainda engravidou e terminou. Aí terminou com o cara e ele não faz muita questão da menina, sabe? Não vê muito. No início fazia, mas enfim. E aí ela bate muito de frente. E ela falou uma frase no sentido assim, minha filha não supre minhas expectativas. Eu queria que ela fosse organizada, eu queria que ela fosse estudiosa, eu queria que ela fosse... E ela não é. E ao mesmo tempo ela tem um relato da mesma coisa que a mãe. A mãe falava e fala para ela até hoje que ela não correspondeu às expectativas dela, que ela não soube lidar com as dificuldades dela e que ela não correspondeu. E ela tá repetindo que a filha não corresponde também. E, enfim, é isso. A gente teve uma primeira sessão só, né? Aí ela me deu um relato geral das coisas. Ela tá com esse marido que não... E quando que ela casou? Ela casou tem 2 anos. Ela tá com esse marido que parece que ele não emite muita opinião, no sentido de
Ah, o que que você acha? Faço isso ou aquilo. Aí ele, tanto faz, você que sabe. Tipo, é assim. Sempre você que sabe, você que sabe. Não é firme, sabe? Não tem uma. Aí ela sente falta disso. E ela é E visivelmente assustada, assustada? apavorada. Não. Ela tranquila, ela é calma até. Não, também não é calma. Também não é calma. Ela é meio, digamos, ela se empolga contando as coisas. Ela vai contando, mas não chega a ser histérica, não. Sabe? Ela vai contando e aí e vai, sabe, se emocionando, vai contando, vai contando. Mas sem desespero, não. Né? Assim, eu não notei desespero. Assim, Uhum. talvez um pouco de euforia, mas não desespero. E aí, que ela estava muito ansiosa para essa sessão. A gente marcou, tem mais de uma semana, ela estava super ansiosa também, ela disse. E aí eu vou começar esse processo, que eu vou fazer um processo com ela Do e que com a eu filha dela. coloquei na tela, galera, o que Sim. vocês acham que é mais relevante a ser apontado? Ou vamos melhor, o que é menos importante de tudo isso? Dos dados que a gente tem aqui. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que ela está repetindo o histórico dela, né? Com a própria filha. E isso, com certeza, vai criar tantos problemas para ela, para a garota, quanto a mãe já tem. Né? Então, acho que o que é irrelevante aí seria a participação, por incrível que pareça, dos pais. Né? É ela que teria que tomar essa atitude realmente, ou ficando na casa, aceitando o marido também, como ele é omisso, na verdade, né? E esse último livro que você indicou aí até diz exatamente sobre isso, o papel da autoridade, que ela também não tem. Porque o pai, que não sei se é o pai verdadeiro, não é o pai da primeira menina, né? Mas ele não exerce também esse papel, ele não cumpre esse papel de pai, de educador, e nem a própria mãe ocupa esse papel. Então a garota, a coitadinha da menina, que está totalmente perdida aí. Né? Não, e tem outra. Como ela teve filho com 21, ela tem 31, então, que a filha tem 10, né? Ela teve filho com 21, ela morava com a mãe. E ela morou com a mãe até 2 anos atrás. Ou seja, até a menina ter 8 anos. E a filha dela dormiu com ela até os 8 anos. No quarto com ela. Então foi tipo uma irmã, né? E aí, no início, ela deu uma rejeitada no novo marido, a filha, né? A pequena. Deu uma rejeitada no novo marido da mãe. Não que ela não gostasse dele, mas ela relata que é ciúme. E aí sempre foi uma luta muito grande ela conseguir dormir no quarto dela, na casa, porque elas mudaram, casou, mudou e tal, morar no quarto dela, dormir no quarto dela. É uma dificuldade, ela e voltava para a cama dos pais, da mãe sempre. Voltava, voltava, voltava. Agora que ela tá com um bebê de 2 meses, é humanamente impossível que ela fique com a filha na cama. Então, é como se o bebê estivesse roubando o espaço dela, sabe? De dormir na cama com a mãe. Então, a menina tá mais afrontosa ainda. E aí ela disse que o que está assustando ela é que, por exemplo, ela está dormindo no quarto, a filha, ela acorda gritando. E não acorda assim, mãe, acordei. É tipo, mamãe! Do nada, tipo, de madrugada. E que ela prefere dormir no chão do quarto do que dormir no quarto dela. Porque ela não gosta de ficar só, nunca gostou de ficar só.
E eu vou aprofundar algumas coisas, porque ela disse que tem um certo medo de ter sido abusada quando era criança, Aham. porque ela não gosta que a filha vista saia, ela fica muito incomodada quando a filha tá de saia, principalmente se a saia for curta. Ela manda trocar, bota um short, bota uma calça, bota uma coisa. Ela disse, eu uso saia, é tranquilo, mas eu uso mais short e calça mesmo. Tá. E ela falou, eu não sei, eu não tenho memória, tipo, lembrança mesmo se eu fui abusada ou não, né, antes de ser adotada. E a mãe fala que ela tinha algumas brincadeiras meio que suicidas. Tipo, ela botava uma cadeira em cima da mesa da sala, subia na cadeira, em cima da mesa, e falava, eu vou me jogar. Eu vou voar, eu vou me jogar. Na casa deles, a janela tinha grade. Então, o pai dela chegou a tirar ela do meio da grade, que ela estava gritando na grade, eu vou me jogar, eu vou me jogar. E ela tinha essas coisas de eu vou me jogar. Ela disse que ela nunca, que ela lembre, pensou em se matar. E ela realmente não tem recordação disso, dessas brincadeiras. Ela disse que não lembra quase nada da infância dela. Que só mesmo relatos, assim, que os pais falam. Que ela não lembra quase nada da infância dela. E aí eu comecei a perguntar as coisas, e é engraçado que, por exemplo, ela não lembra direito quando ela começou a namorar, quando que ela teve relação sexual a primeira vez. Ela não lembra. Ela simplesmente fala que não lembra. Que as coisas foram acontecendo. Então tem uma coisa sexual aí no meio. E essa relação muito forte de dificuldade com a mãe, né? Enfim. Quantas sessões já fez com ela? Uma, essa foi a primeira. Então, o que mais pega para mim assim de predominante é o abandono na primeira infância e complexo com a mãe. E também não podemos esquecer dessa situação aí que você acabou de falar da Sexualidade, né? sexualidade, exatamente. Pois é. E aí, enfim. E aí o relato dela sempre como se ela não... as falas dela como se ela não fosse boa o suficiente, sabe? Então, eu quero... e é o sentimento dela. Ela até assumiu isso, de que ela nunca... Pra ela nunca tá bom, ela nunca tá sendo boa o suficiente, sabe? E aí uma coisa que aí abalou mais ela ainda esses últimos tempos é que ela grávida, ela falou que o marido dela é fantástico em tudo, mas que ela pegou ele conversando com mulheres na internet. E ia fazer vídeo, alguma coisa desse tipo, na internet, WhatsApp. Não pegou nada de que teve encontro, mas pegou mulheres na internet. E aí ela falou que isso mexeu muito com ela, no sentido mulher, porque agora ela porque ela estava grávida, no caso. Esse marido novo dela bebe muito também. Ele bebe muito e ela diz que ele chega embriagado quando ele sai para beber com os amigos. Enfim, é uma história bem complexa. Tem vários pontinhos aí, sabe? Então, Ricardo parece que queria perguntar alguma coisa. Não, professor, eu só estou ouvindo. Eu não levantei a mão, não. Desculpa. Tem uma coisa que eu queria comentar, pode ser? Pode falar, Marcos. Então, eu não quero ser precipitado, mas uma coisa que me chama a atenção... Você pode ser precipitado, não tem problema nenhum. Então tá bom, mas assim, é muito recente para tirar uma conclusão, mas uma coisa que me veio assim muito forte, eu fiquei me perguntando por que o comportamento do marido dela é um comportamento que todo ele, ou se eu começaria tentando investigar um pouquinho dessa relação entre esse casal.
Porque, ao que me parece, é por isso que eu falo que eu não quero ser precipitado, não no sentido de não poder, mas está muito recente Não, essa questão que eu tive agora mas aqui. dá uma viajada aí para poder Então, eu abrir vejo, a cabeça da Amanda aí. eu vejo assim, eu vejo que essa mulher, o comportamento dele sugere que essa mulher, ela não é não deve ser uma pessoa assim. O que leva esse cara a estar procurando outras mulheres, provavelmente, conversando com outras mulheres, enchendo a cara na rua, não está nem aí mais para dar opinião para ela. Será que ela é uma pessoa interessante? Será que ela é uma mulher aberta à sugestão? Ou será que ela cria problema quando ela ouve alguma coisa e ela acaba fazendo só o que ela quer fazer? Até que ponto ela não está criando as situações que estão acontecendo? Não estou dizendo que ela seja responsável por ele beber ou por ele fazer acontecer, mas que provavelmente ela não é uma companhia agradável, me parece que não. E, ao mesmo tempo, ela, quer dizer, ela quer transferir a Só responsabilidade. um parênteses, uma coisa interessante que você falou aí, Hum. que a gente põe a culpa do não produtivo. A gente costuma, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente não pode pôr a culpa, por exemplo, de um cara matar alguém porque a mulher pegava no pé dele e deixava ele muito estressado. Porque ele fez a ação de matar, não foi a mulher. Então não dá para pôr a culpa na mulher dele. Porém, a culpa de não fazer alguma coisa, da ação, aí eu acho que dá para cogitar. Por exemplo, será que esse cara se matou ao invés de matar alguém? Alguém que se matou por depressão, será que ele não estava tendo a atenção de uma esposa? Será que ele não estava tendo preencher um espaço vazio dele? Aí já por mais que possa parecer machista uma colocação dessa, ela está próxima. Então ela não está infundada o que você está falando, entendeu? A culpa é da pessoa, porque ela tem que ter as ações. Mas por que esse marido refuta? Por que o marido recua? Exatamente. Ele tem todo um padrão de comportamento de alguém que me parece estar de saco cheio. Tá com o pé no saco, o cara tá Entendeu? irritado. E que outra coisa que fica um pouquinho claro nessa história aí, que você falou agora, e tinha me ocorrido isso, é que ela já é uma pessoa que, por natureza, ela deve ser muito mimada. Eu tenho um conceito de mimada um pouco diferente do que se considera como uma pessoa mimada. Eu acho que a pessoa mimada é aquela que gostaria, que não tem toda a atenção que gostaria de ter. E não a pessoa que tem atenção demais. Isso. Sabe? E ela tem um comportamento, provavelmente, de muito mimo, de querer muito mimo. Você vê, desde nova, ela já se pendurava na grade. Quer dizer, lógico, na grade, né? Dizendo que ia se jogar. Mas ela não se pendurava na janela que não tinha grade. Então, ela provoca situações para ter atenção. Deve ser extremamente cansativo conviver com uma pessoa assim, né? Realmente sufoca, porque essas pessoas que querem muita atenção, elas entendem que é a obrigação de quem está próximo dar essa atenção o tempo todo. E aquela situação também, Marcos, as regras têm que ser diferentes para mim. Por exemplo, todo mundo entra no laboratório de uniforme. Ela acha que para ela não quer entrar. Não. Sabe assim? O marido tem que dizer o que ela tem que fazer, como se ela ouvisse alguma coisa de alguém e fizesse alguma coisa contra a vontade dela. E, na verdade, não é isso. Ela quer concordância.
Entendeu? Então ela se queixa de tudo. Se ele fosse um cara que disser, ele provavelmente já não deve mais dar opinião, de tanto que ele já deve ter tentado falar e não foi ouvido. Entendeu? Então, assim, uma O cara pessoa já que cansou, né? já cansou, uma hora para. E eu mesmo, no meu Mas negócio. o relato dela é que ele sempre foi assim, desde o namoro. Que ele sempre foi assim. Mas que isso está incomodando ela agora. Olha só. Uma coisa que. Primeiro, essa coisa de generalizar. Pegar um comportamento e começar a dizer que sempre foi assim, isso para mim já é um discurso manipulador, para já tentar te dizer que não foi uma coisa que surgiu como consequência do comportamento dela, mas que na verdade ele sempre foi assim, né? Então tem manipulação aí pra caramba na história e tem alguma coisa nela que provavelmente, eu não estou afirmando, seja esse comportamento mimado dessa criança que não quer crescer, rebelde e que está cansando esse cara, né? Agora, como trazer ela através de uma investigação mais aprofundada para constatação disso que eu estou dizendo e, havendo essa constatação, confrontar ela em relação a esse lado da Tem que personalidade tomar dela, cuidado que ela vai trazendo querer usar a ela Amanda. Ela vai querer usar a Amanda. Não, e eu achei uma fala dela legal, mesmo sendo manipuladora, mas eu achei bacana no sentido assim. Ela falou assim, que ela anotou muitas coisas para falar de reclamações, do que ela queria mudar. Só que aí ela fala assim, só que aí eu fico pensando, será que tá ruim mesmo? Ou sou eu que não tô sabendo lidar com aquilo e tô vendo de outra forma, né? Isso falas dela. Eu quero ver se sou eu, se o problema se é a minha forma de ver, se é a minha forma de lidar com a minha filha, que ela foi lá por causa da filha, né? Se é a minha forma de lidar com a minha filha. Então, assim, se é uma visão minha, se eu que tô fazendo ficar nesse conflito. Eu já tiraria dessa fala dela o se e já consideraria isso como uma afirmação. Exato, eu tô Ela considerando. já está te afirmando isso, tá? É. Para mim não é uma dúvida que ela tem, não. Ela só coloca o se porque ela não quer assumir 100% a responsabilidade, mas ela já tem a resposta para essa pergunta. É porque assumir dói, né? Dói implica em responsabilidade de mudança, né? E aí... Exato, e ela assumiu essa responsabilidade, dizendo ela mesma, há 2 anos. Por quê? Porque ela só assumiu a filha dela como mãe mesmo quando ela casou, porque aí ela teve que sair da casa da mãe e a filha deixou de ser irmã para ser filha. E aí começou um monte de coisa conturbada, porque aí ela quer uma autoridade de mãe. Eu te interromper, não vou fazer mais isso, mas assim, eu acho incrível a capacidade que a gente tem, nós seres humanos, de criar histórias para validar o nosso comportamento. Versões interessantes, convincentes. E lógicas, e com uma lógica absurda. Absurda, exatamente. Né? Aí é que está o problema, uma lógica absurda. Isso é verdade. É incrível, porque ela justifica, demais, ela racionaliza, né? E ela mesmo, ela já dá, eu acho muito comum isso, né? A pessoa mesmo já dá as respostas para os próprios questionamentos dela. Quanto a essa colocação aí do André, de que ela vai tentar te usar também para validar o comportamento dela, a responsabilidade dos outros, é uma probabilidade enorme, enorme. E é aí que você vai ter que conseguir ter jogo de cintura para não se envolver com esse discurso dela, ver o que tem de pano de fundo aí, que a gente já está conseguindo ver. Só que ela se fudeu, essa mulher. Porque ela caiu na Amanda, achando que é novinha, com uma carinha de anjo, e vai pegar uma mulher com um respaldo. Nossa, ela vai se arrepender de ter caído na Amanda. Credo, André.
Não é, porque ela acha que ela vai te enrolar e não vai conseguir. Não vai. André, sabe quem largou a terapia? É. Aquele cara que eu comecei a atender, que era casado, separou, casou de novo. Hum. Porque ele tinha esse tipo de discurso, né? De ficar validando as ações dele, culpando a mulher, né? Então ele validava e racionalizava. Só que ele via, né? Ele não queria assumir que, na verdade, o problema estava sendo ele. Ele tá casado, aí arruma uma mulher, se apaixona por ela, ela é perfeita. Aí ele larga que tá casado, fica com a perfeita. Daqui a pouco a perfeita tá com os mesmos defeitos da outra. E ele arruma outra perfeita. E assim Amanda, vai. ela já fez uma última pergunta que eu queria te fazer. Ela já fez terapia antes com algum outro profissional? Não, Nunca fez. não relatou. Não, eu Não, porque perguntei, senão ela ia não ser aquela relatou. pessoa assim que quando é confrontada muda. Aí muda rapidinho para outra até achar uma testemunha perfeita. Aí acha, viu? É. Ô, Amanda, esse rapaz aí que largou a terapia, ele deve estar procurando a mãe, que a mãe sempre é a mulher perfeita, né? Mas é sempre inalcançável para o homem, né? Exatamente. Aí o que acontece? Foi a última terapia foi exatamente nessa conclusão que a gente chegou. Que ele está repetindo, além dele estar repetindo um padrão do pai, que traía muito a mãe, sem querer, no sentido assim, eu quero, mas eu não quero porque eu lembro da minha mãe sofrendo e eu não quero fazer isso. Aí rola uma culpa, na verdade, junto ali, né? Tipo assim, eu quero trair, mas eu fico culpado, então eu não posso trair, porque trair é errado. E aí, e ao mesmo tempo ele procura uma mãe, né? Então, nossa, a última terapia foi bem pesada, aí nunca mais voltou. Eu vou Ninguém fazer acha a mãe. eu vou fazer uma pergunta para vocês que me surgiu agora, para ver a opinião de vocês. O que é pior? Uma pessoa que executa atos ruins, atos ruins, atos perversos, atos, como que eu posso dizer, de traição, ato de executar pequenas coisas erradas, tipo, rouba o dinheiro de alguém, não é um ladrão, mas vai lá no armário e rouba o dinheiro de alguém, aí depois vai lá e trapaceia alguém e faz uma outra coisinha errada aqui. Aquela pessoa que executa esses atos, ou aquela pessoa que fala coisas que vai fazer, mas que nunca fez, tá? Tipo, aquela filha da puta não presta, porque é uma vagabunda. Aquele fulano é um viado. Porque aquele cara é um corno. Eu, se eu puder, vou lá arrebentar a cara dele. Toma cuidado comigo, qualquer hora eu vou sumir da tua vida. Aquela pessoa que fica ameaçando, mas as atitudes, a fala é horrível, a atitude é excelente. E outro que a atitude é horrível e a fala é boa. Qual desses dois se fode mais? Sei lá, mas o que a fala é boa, fode mais os outros, eu acho. Com certeza. Concordo com a Amanda. As duas pessoas são. As duas situações são muito ruins. Mas aquela que tem a fala boa vai ferrar mais os outros. Exatamente, ela mesma não se ferra. Isso Ela aí. executa atitudes ruins, mas não fala nada. Ela não é uma pessoa chata, é uma pessoa legal. E a outra é agressiva no falo, mas assim, sempre faz coisa boa. Mas ali sempre rancor, rancor, rancor. Eu vi isso na menina hoje, na mulher. E eu vou Foi dizer hoje que uma eu coisa atendi para ela. vocês. Sabe qual é o fim dessa pessoa
que fala coisas ruins, mas não executa nada ruim na vida, Morre rápido. Adoece. Cresce na vida. câncer. Câncer, um atrás do outro. Ai, credo. Parece que na Terra a atitude tem um peso menor do que a palavra. Na Terra. Aí é questão de crença. Saber o que vai acontecer depois. Mas na Terra, aquela pessoa e infelizmente não É porque querendo... o rancor, a atitude você faz ali no dia e pronto. O rancor você carrega todo dia, né? Exatamente. E sabe uma pessoa que eu percebi que é assim? Infelizmente não poderia ser? O maluco do Bolsonaro. Sabia? Eu ia falar isso. O cara daqueles cara que ele vai fazer tudo certinho, mas vai falar tanta merda, tanta bosta. Mas, ô, André, Ah, isso que você está falando, né, se a gente for levar para o lado de Jung, aham, é muito bem explicado quando ele se refere à sombra. sim, Quer dizer, no momento em que você, em que a gente entra num duelo com o nosso lado sombra, a gente se arrebenta todo. Quando a gente nega a nossa sombra, que seria esse lado perverso. E a gente resolve virar santinho e bonzinho e bacaninha, e de repente vem a sombra e dá uma rasteira na gente. Quando a gente vê, a gente fez a maior burrada do caramba, e aí vem a culpa que faz parte da sombra e dilacera a gente. Então, o que Jung sugere é que a gente não confronte, a gente não duele de frente com a nossa sombra, nem muito menos a gente negue ela, mas que a gente se integre a essa sombra. Ou seja, eu aceito o meu lado sombrio, eu aceito aquilo sem um rótulo ou um julgamento de bom ou ruim, mas algo que faz parte da minha personalidade, e eu passo a conviver bem com aquilo. Né? Então, isso que você falou me lembrou muito essa abordagem, essa visão junguiana desse processo que a gente reprime e a gente se dá mal para caramba, porque vem assim, através de doença, de desequilíbrio, da pessoa se sentir sempre traída por ela própria, porque tem uma hora que a sombra vem e toma conta mesmo, e começa a mandar na vida da gente, e a gente começa a entrar em desespero porque a gente não aceita aquele lado da gente, né? E gera um monte de distúrbio, não só na vida da pessoa, como na vida de quem está em volta também. E aí a pessoa começa a se encher de droga, de remédio, de um monte de coisa para tentar anestesiar e negar essa sombra. Aí vem a negação também, né? E os mecanismos... até vou dar uma pausa aqui para relatar um caso. Entra né, as automutilações, enfim, dá para entrar em vários quesitos. E aí você está condenando, você julga e você condena todo mundo o tempo inteiro. Então, é o que eu falei para ele, carrega isso diariamente, né? Talvez por isso que seja mais fácil de desenvolver o câncer nessas pessoas, como o André falou, por causa desse quesito. Eu tenho pessoas próximas, assim, que é o tempo inteiro julgando e condenando, tipo, porque anda no meio da rua, esse governador não fez nada aqui nessa rua. E aí começa, porque se fosse eu faria isso, isso e isso. E aí vai, julgando, condenando, julgando, condenando, julgando, condenando. É muito cortisol na corrente sanguínea, né? Nossa, O demais. tempo inteiro. A energia acabou aqui, já fiquei sem luz. É muito pesado você querer exigir a perfeição, né? Boa noite, pessoal. Cheguei da faculdade agora, dei uma entradinha aqui só para ver como é que vocês estão. Vocês estão me ouvindo, galera? Sim. Então, sim.
Não sei se vocês repararam, mas caiu minha energia aqui. Bom, então, estava ouvindo aí a Mandita falar exatamente. É julgar e condenar ao mesmo tempo. Não, e não aceita, né? E não aceita. Porque eu vejo muito, e é uma questão cultural também, né? A gente está muito acostumado a isso, a julgar e condenar. Está muito acostumado a isso o tempo inteiro. Então, você vai, desde os super-heróis dos desenhos, o malvadinho lá fez uma coisa, ele merece morrer, ele merece sofrer, ele merece ser condenado. E o super-herói nunca fez nada errado. Tá lá, perfeito. Né? Então, a gente tem, meio que cultural essa questão, essa necessidade de punição, né? De você merece, você fez isso porque você mereceu, você fez isso. E aí é engraçado que tem filmes que a gente torce pro bandido, né? Que eles mostram o outro lado, né? Vocês mostram o outro lado, que o bandido, na verdade, não é bandido. Por que ele é bandido? Por que ele virou bandido? Né? O que aconteceu? Aí você começa a torcer pelo bandido. Então, assim, é muito difícil essa questão de verdades e ser perfeito. Em que lado, né? O que é coisa para um é outro. Pessoal, já coloquei lá no canal do YouTube a aula de ontem. E a aula de hoje vai estar postada amanhã. Sempre com 24 horas de atraso. Muito bom, André. Quem quiser a aula de ontem, ela está postada lá no canal do YouTube. Aí tem um link na plataforma, mas é só visitar o canal do YouTube lá nas playlists que vai achar a playlist. Aí vai ter a aula de hoje. Quer dizer, de ontem, desculpa. Então, gente, na segunda-feira nós vamos ter uma aula da nossa querida Mandita sobre terapia sistêmica familiar. Na quinta-feira, do Marcos, sobre Jung e a sombra. E J. Mello, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Para fazer uma aulinha para nós, com algumas dicas para falar em público, o que você diz? Posso, sem problema. É um prazer. Para quando você quer fazer isso aí? Você pode marcar. Marca aí para a semana que vem. Assim eu preparo uma coisa mais enxuta, né? De 1 hora mais ou menos, tá bom? Principalmente assim, eu não sei se no teu curso entra também... no meu curso não entra nada. Ao microfone, não. Sim, sim. Como deve ser... Microfone direcional, multidirecional, como é esse microfone, como que ele funciona. Porque assim, sabe uma coisa que eu percebo? Que a gente que não sabe falar no microfone, quer dizer, lógico, fica cansativo para quem está ouvindo. E a gente não pausa, fala muito reto. Sim. Sabe? Quando vai falar alguma coisa que não está no texto. Sim. Vai falar, expressar uma opinião, alguma coisa assim. Se tem algumas dicas de como a gente dá ênfase para chamar mais atenção. Sim, sim. Poder... Tem um exercício muito interessante sobre especificamente sobre esse detalhe aí, que você acentua no sentido, não de botar acento, mas acentuar no sentido de dar ênfase a uma frase. Então, por exemplo, hoje eu vou de carro à escola com o meu pai. Uma colocação normal, né?
Daí, mas isso eu faço todo dia. Daí eu digo assim, ó, hoje eu vou de moto com o meu pai à escola. A novidade seria a moto. Então hoje eu vou de moto à escola com o meu pai. Mas eu vou todo dia com alguém que me leva de moto. Mas daí eu vou mudar a entonação. Hoje eu vou de moto à escola com o meu pai. Então a gente vai variando a velocidade. É como você pegasse, por exemplo, a Castelo Branco, a estrada Castelo Branco, botasse o carro numa quarta, você só vai parar no pedágio, né? Mas uns 10 anos, 20 anos atrás, não tinha pedágio. Até Avaré você ia sem pedágio. Então, apesar da qualidade da estrada, você dormia e corria o risco de morrer num acidente automobilístico, apesar de ser 4 pistas cada lado dessa estrada. Então, é a mesma coisa da oratória. Às vezes a pessoa tem uma boa dicção, tem um bom timbre de voz, mas como ele não muda a entonação durante todo 15, 20 minutos, a plateia acaba dormindo. Então, isso seria a valorização das palavras. As palavras têm valores diferentes dentro de uma mesma... Eu percebo quando eu ouço gravação minha também, que eu como algumas palavras no final, sabe? Sim, isso é normal. Você vai comer palavras e vai colocar palavras que não existem no texto. Não é isso que você faz? Às vezes eu, por exemplo, eu estou falando alguma coisa tal, e a última palavra sai muito baixinho, sai... Ou às vezes você troca a palavra. Você lê palavras que ela não está no texto e você suprime algumas palavras que estão no texto. Porque você aprendeu a dar sentido na frase, mas a não ler as palavras como elas estão lá. E a diferença, uma outra diferença é com relação a você pegar um veículo de Fórmula 1, por exemplo, que anda 300, 400 por hora, e bater, porque você não tem a prática. O discurso é a mesma coisa. Não adianta você ter um bom texto se você não der vida a esse texto, né? Se não der a entonação correta, se você não se expressar corretamente, se você não significar com a sua voz, com o seu olhar, com o seu corpo, com o seu gestual, aquilo que você está falando. Então, o texto, vamos dizer assim, no rádio ele é muito fechadinho, porque é só o som e você não está vendo o locutor, apesar que agora você ainda tem essa facilidade de acessar a imagem também, né? Mas antigamente não, era só o tom que você tem que vender um produto em 30 segundos, você vai vender um apartamento, um carro, para que a pessoa que esteja só ouvindo o rádio, ela entenda a qualidade desse produto. Então você vai valorizar aquilo através da sua fala, né? Se você fizer uma transmissão ou uma publicidade muito linear, por exemplo, você não vende produto. E quando você está no dia a dia conversando com alguém, você tem ênfase. Então você vai falar assim, ó, pô, o meu time arrebentou, o meu time massacrou o adversário. Então você colocou ênfase nessa frase. Agora, e você pega o mesmo texto que você falou, sem experiência nenhuma, e vai ler esse texto, você vai dizer assim, ó, o meu time massacrou o meu adversário, jogou muito bem. Então você continua falando sem essa entonação, sem essa vibração, vamos dizer assim, ninguém suporta, ninguém aguenta. Então é importante que você aprenda a valorizar as palavras. E para isso existem técnicas. De você colocar um risquinho debaixo de uma palavra que mereça um destaque razoável, 2 risquinhos, uma palavra que mereça um som um pouco mais forte, e assim por diante, né? A parada, você põe um traço na vertical, né? Separando uma palavra de outra. Quando o jornalista vai ler no prompt lá, ele já tem isso? Ou ele tem que ler antes e depois falar? Ele lê antes também. Eu não acredito que tenha um profissional que se preze, que pega um texto de improviso, fale de improviso um texto. Quer dizer, pega o texto e joga lá para ele ler. Ele lê antes. E o teleprompter, ele ajuda pelo seguinte, tem uma letra um pouquinho maior, e ele sabe ler no teleprompter, que isso é outra característica que a pessoa tem que aprender. Porque o teleprompter, ele vai passando, né? E pode ter até um operador lá ajustando a velocidade do texto, a velocidade da sua leitura. Mas você não pode dar a impressão de que você está lendo.
Se você é um profissional de comunicação, você tem que estar falando naturalmente como nós estamos falando agora. Mas a técnica é o quê? É ler? É ler e interpretar o texto. Em seguida, tipo... Você tem que interpretar o texto. A frase e interpreto ela. Sim, você vai interpretar a frase. Você não vai falar assim, ó, por exemplo, ó, e aquela... Mas sem ler o texto antes. Na hora ele bate o olho, ele lê, grava rapidinho e já interpreta. Não, você... Ó, tem um detalhe que é assim, ó. A nossa mente, ela tem uma velocidade extraordinária para gravar um texto. Não é gravar, esse gravar não é decorar, mas você lê a frase inteira em questão de segundo. Você olha e você vê. Mas se você não tem muita experiência nesse tipo de apresentação, você continua com a cabeça voltada para o texto, né? Olhando para baixo no texto, e esquece da comunicação visual com os seus interlocutores, com a sua plateia. Então, a sua comunicação também é prejudicada por isso. Então, existe essa técnica que você vai abraçando, né, de olhar o texto, olhar para a sua plateia e voltar para o texto sem se perder na linha que você está. Qual que seria essa técnica? Primeiro é você desenvolver treinando bastante. Mas, ó, tá vendo 2 dedos aqui, 2 dedão? Esse dedo, você vai pegar a folha